mais um vídeo. Eu sou Fernando Moraes e você está assistindo canal Espírita, canal Luz. Na verdade, é para todo mundo, não é verdade? Eu quero fazer umas perguntas para você. Você é responsável? Você é responsável no seu namoro? Nas suas atitudes? Nas suas contas? Na sua casa? Na sua família? Na escola? Na faculdade? Você é responsável? A pandemia trouxe problemas velhos para nós. E mais do que nunca o ser humano está culpando todo mundo pela sua derrota, pelas suas falhas, está jogando a responsabilidade em diabos, sinceramente falando, em Jesus, nos mentores espirituais, até no WhatsApp. Mas se você assume a sua responsabilidade, você assume os seus atos. Vamos lá, responsabilidade parte 1. 653. Ser responsável é ser causa dos efeitos dos seus atos. Encarnado responsável que possui o livre-arbítrio e, portanto, é o causador dos resultados positivos e negativos decorrentes da sua conduta. Gente, responsável é aquela pessoa que é consciente das suas ações, que não foge dos seus atos ali. Sendo responsável pelas suas ações, assumindo os seus erros ou assumindo as suas boas ações, ele terá reações ou efeitos positivos ou negativos, mas o negativo, ele é responsável, ele é consciente, ele assume os efeitos na sua vida ou na vida do próximo. Eu vejo, gente, muitas pessoas julgando e culpando os outros. O Facebook arruinou a minha vida, o WhatsApp arruinou a minha vida, adeasa a minha vida, o carro adeasa a minha vida. Todo mundo adeasa a sua vida, todo mundo. Mas nós só temos um responsável, que é você. Não é mentor. O mentor espiritual não é responsável pela sua vida. Jesus não é responsável pela sua vida. É você. E nós precisamos falar isso, porque a partir do momento que você joga a responsabilidade para cima dos outros, você joga o fracasso nos outros, você não aprende nada. Você fica perdido no mar. E é mais fácil, obviamente, você jogar a responsabilidade nos outros, mas você não vai nadar para frente. Você não vai conseguir ir para frente. E nessa pandemia, para ser mais realista, a CPI da pandemia, não sei se você está assistindo, não tem como o governo sair da sua responsabilidade. Ele saiu desde o começo da pandemia por falta de vacina, e aí está o efeito dessa CPI. Investigando seus políticos, sendo você querendo ou não. É uma realidade no nosso país, mas não folgando em política. Então, é extremamente você assumir o que você faz de errado, o que você faz de bom. De bom, né? Simplesmente é agradável, mas é muito bom você assumir, é o nosso dever assumir as causas e os efeitos, se forem negativos. Porque, gente, parou o tempo de você ficar jogando a responsabilidade no outro. A pessoa que fracassou no vestibular, não conseguiu passar na faculdade, ou na escola, ou não conseguiu emprego, talvez não era para ela ter assumido, mas a responsabilidade é dela, é a vida dela ali. Nós precisamos ser maduros, porque tem muitos adultos, você me desculpe falar, que são infantis.
Eu tenho vários alunos de uma certa idade que têm uma certa infantilidade. Eu estou falando isso, gente, porque nós estamos mimados, meu. Nós queremos que Jesus assuma a responsabilidade, que o mentor assuma a responsabilidade, e você está enganado. Somos nós que temos de assumir a responsabilidade. Porque se você fugir dela, você vai ter erros graves. E depois não adianta ficar assustado, que eu conheço gente assim. Ai, meu casamento é uma tragédia, eu não sei o que lá, e reclama. Aí tinha 4, tinha 6, 8 amantes ali. Não adianta, gente. A pessoa que não é responsável, ou muitas vezes as pessoas aí, elas andam no caminho da infelicidade, caminho da traição. Quando ela descobre uma infelicidade, ela fica assustada. Por que fica assustada? Vamos seguir para não demorar muito. 654. Responsabilidade é inerente ao encarnado, visto que todo ser humano, em especial a partir dos seus 16 anos, quando possui completo livre-arbítrio, deve responder perante a Deus pelo que faz e, consequentemente, pela sua causa. A criança, não estou lembrado se aqui no Brasil 18, 16 anos, mas vamos colocar 16, a partir do momento que a pessoa já tem mais de 16 anos, ela é responsável pelos seus atos. E é errado o pai e a mãe ficar passando pano nisso. Eu não quero cutucar ou ensinar você a educar seu filho ou sua filha, mas nós, professores, nós passamos muita dificuldade na escola por causa disso. Marmanjo com 20 e 24 anos, que o pai e a mãe ficam mimando. Marmanjo que fica destruindo a família dos outros, que faz um monte de coisa de errado, que é uma criança grande, e o pai e a mãe ficam passando a cabeça em cima. Isso que acontece muitas vezes aos adolescentes. Ah, eu vou ligar para minha mãe. É difícil isso, gente. Por mais que a mãe e o pai amem o filho, precisa saber separar o cordão umbilical. O menino fez coisa errada, ele deve cumprir a lei do país, por mais que difícil seja para você assumir isso. E por mais, gente, que eu conheço casos também, só uma observação, que você educou seu filho perfeitamente, da forma mais correta, orientado pelos educadores, e ele chegou a 16, 17 anos, e ele seguiu o caminho largo, caminho da corrupção, vícios, a responsabilidade é dele também. E não se culpe por isso. Tem muito filho que tem uma educação exemplar, chega em tal idade e desvia, e não é culpa de pai e mãe, não. Preciso falar isso. 655. Mencionar que o encarnado da causa ao resultado significa vinculá-lo a uma relação de causa e efeito. Perdoe. Tosse de alergia, né? Tempo seco. Não deve haver a ilusão de que somente aquele que age conscientemente é responsável pelos seus atos. Fosse assim, eu não seria considerado erros graves, o suicídio ou o aborto inconscientes. Olha, gente, o ser humano, ele é responsável por todos os seus atos, tá? Vocês vão ver mais para frente que só o aborto natural, que obviamente não seria responsável a gestante, mas o 654, ele quer dizer o quê? Que tudo que você faz tem responsabilidade. E eu vou te falar outra coisa. Você médium. Ai, o espírito influenciou, eu traí meu marido. Você traiu, é culpa sua. Não culpem espírito. O espírito, ele influencia, mas quem manda na sua vida é você. É simples assim. Que ficar usando o espírito, ficar usando o diabo, isso aí é muito fácil. Nós precisamos ter vergonha na cara. Nós que
estudamos a mediunidade, os médiuns, precisa estudar a mediunidade e ter o domínio da sua vida. Tá? 656. No âmbito material, torna-se natural exigir do encarnado a responsabilidade pela prática, ao menos voluntária e inconscientemente. No tocante à sua responsabilidade espiritual, não se dá o mesmo, porque o espírito tem condições de captar inúmeros fatores que o seu simples raciocínio, quando aprisionado no corpo físico, não consegue. É por isso, insista-se outra vez para exemplificar que o ser humano é responsável pelo suicídio inconsciente que pratica. A partir do momento em que se envolvem com vários desvios de conduta e vícios, que podem levá-lo ao desencarne prematuro, está assumindo o risco de fenecer antes do tempo. É um fator que não deve ser olvidado em matéria de responsabilidade. Gente, nós sabemos tudo que você sabe muito bem o que você faz. Um exemplo. Se eu tenho uma garrafa de coca e eu tomo ela todos os dias, pode ser que eu tenha uma diabetes por causa disso. Essa diabetes, vamos falar que é da falta de responsabilidade com o meu corpo. O que eu estou querendo dizer é que tudo que você faz, muitas vezes a gente come, eu como chocolate mesmo, que eu pego diabetes. Muitas vezes a pessoa assume erros, riscos absurdos. O que eu estou querendo dizer, gente, que tudo que você come, tudo que você bebe é responsabilidade sua. Tem causa e efeito. Tá? Se uma pessoa ela tem uma alimentação legal, tranquila, de boa, e não toma refrigerante, toma cuidado com açúcar, obviamente que ela não vai ficar com diabetes. Se a pessoa ela bebe muita pinga, uísque e tal, ela vai destruindo o corpo dela. Quando ela morrer, que é um suicídio consciente, ela tinha consciência que estava acabando com sua vida. 657. No âmbito da lei da reação e ação, ou melhor, ação e reação, o encarnado é responsável por conta de suas ações, é o que eu falei, pelas reações que colhe. A responsabilidade tem, assim, uma conotação casual. Por outro lado, no exemplo do suicídio ou do aborto inconsciente, portanto, no cenário dos erros graves, falar em responsabilidade é dar uma conotação dúplice, causa, efeito e reparação. Gente, se simplesmente eu peguei tal ato, por exemplo, se eu engravidei uma menina, e é um exemplo, e a menina quis abortar, e nós decidimos isso, tá? Pelo amor de Deus, é um exemplo. Eu preciso ser um homem suficiente e ela ser uma mulher suficiente para reparar esse erro. Porque se você não reparar aqui, você vai reparar na outra vida. Tá? É isso que acontece. Nós precisamos reparar todos os erros que nós cometemos. Nós não podemos fugir disso. Tá bom? 658. Pode-se dizer que cada reação vivida pelo encarnado é fruto de sua anterior ação. Ele é responsável pelos atos que comete e pelas consequências que sofre. Sobre outro aspecto, quando pratica um mal grave, além de estar dando início a uma ação, tem a obrigação de reparação. Logo, quando recebe a reação, vê-se a responsabilidade do encarnado somente sobre o aspecto causal, quer dizer. Quando pratica a ação negativa, vê a sua responsabilidade sobre o aspecto dúplice, causal e reparatório. Gente, 658 é simplesmente o que eu tinha comentado com vocês. Na vida existe a lei da ação e reação. E não é apenas no espiritismo.
nem na física. Você simplesmente vai colher o que você plantou. Você está com uns 89 anos. Como que você está nessa idade? Isso é óbvio. Se você colheu paz e amor, você plantou para paz e amor, você vai ser uma pessoa feliz, com carinho, uma pessoa com bastante amigos. Se você foi uma pessoa que só deu prejuízo para os outros, que odiou os outros, que enganou os outros, você pode ser preso, você vai ser preso. O que eu estou querendo dizer é que toda ação tem uma reação. Lembre-se disso. E vamos para o final 659. A responsabilidade tem ainda sua análise voltada para o campo deontológico, visto que todo encarnado tem deveres morais e possui, portanto, a responsabilidade de executá-los. Olha, gente, eu sinceramente não sei o que é o campo deontológico, né? Mas para mim é apenas mais uma reflexão óbvia aqui, mais uma lição óbvia, né? Moralmente, o nosso dever é ter moral. Ou melhor, o nosso dever é ser honesto, respeitar as pessoas, não enganar ninguém, ser uma pessoa sincera. Bem, tudo isso que nós conhecemos. Ah, mas o seu namorado é educado. É uma vantagem. Muitas pessoas veem a educação como vantagem. Ou a pessoa trabalha. Olha, aproveita que ele é trabalhador. Gente, trabalhar é dever. Se você não trabalhar, você passa fome. Esse é o dever. O dever é você ser uma pessoa ética, não moralista. Por exemplo, você aplicar moral nos outros e não ser moral. Não. Você tem que praticar. Incentivar e você tem que praticar. Tá? 660. Irresponsabilidade no contexto da reforma íntima não existe. Todos os encarnados são responsáveis pelos seus atos. Cabendo à superioridade divina avaliar o grau de responsabilidade e suas consequências. Eu vejo da seguinte forma, gente. Por exemplo, um pai que ele abandonou seu filho quando estava nascendo, abandonou sua mãe também. A espiritualidade, ela vai julgar qual é o grau de responsabilidade que o homem teve ali. Por exemplo, eu não vejo, talvez, a inexistência da responsabilidade. Na reforma íntima, os nossos atos, nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. E a superioridade divina, os mentores, principalmente Deus e Cristo, ele vai julgar qual é a falha da nossa responsabilidade ali. Se o pai abandonou o menininho com a mãe, eles vão ver qual é o grau dessa responsabilidade, ou desse caso. Ficou um pouco confuso, né? Eu confesso, o 660. 661. Quando se diz que determinado encarnado não é responsável por sair do mal, significa que ele não causou. A título de exemplo, pode-se mencionar o aborto natural, ocorrido a interrupção da gravidez. Nota-se que a gestante, não é por tal fato responsável. Olha, gente, esse 661, ele... Deixa eu ver aqui. Aqui está falando que a única responsabilidade que não nos pertence seria um aborto, né? Um aborto natural. Eu quero fazer uma conclusão, gente. Eu sei que ficou alguns itens meio confusos, mas o resumo desse vídeo é simplesmente a gente ter a vergonha na cara, ou a gente ter a consciência que tudo que você faz, principalmente para os outros, é uma responsabilidade. Tudo que você faz é uma causa.
E as consequências dessas causas são os efeitos. É por isso que Jesus, na sua divina sabedoria, ele fala que você precisa amar o outro como você se ama. Você precisa ser responsável pelo outro, o que você faz pelo outro, assim como que você é com você mesmo. O resumo é isso. Se eu não gosto de ser enganado, por que eu vou enganar? Se eu odeio se alguém me trai, ou melhor, se eu não gosto dessa palavra odiar. Se eu não suporto a traição, por que eu vou trair o outro? Se eu estou no restaurante, se eu sou dono do restaurante, eu vejo a pessoa ali devendo um prato de comida, não pagando o meu serviço, eu vou fazer isso com o outro? É isso que é responsabilidade. Cada vez que você erra nos seus efeitos, que é normal errar, você deve assumir esse erro e reparar o seu erro. Ou você repara agora, ou você repara lá em 2200, quando a Terra estiver regenerada. Você não foge da sua responsabilidade. Nem aqui, nem no outro plano espiritual. Não age, gente, por exemplo, em caso desses políticos e essa corrupção terrível no Brasil que acontece há muito tempo, que quando eles morrem, eles acabam aí, então eles fogem da sua responsabilidade. Não é nada disso. Porque quando a gente desencarna, você vai ver o quê? Você não vai ver nada. Você vai continuar o que você é. Se a pessoa foi um bandidão do caramba, matou um monte de gente, estuprou um monte de gente e morreu, a pessoa, infelizmente, vai continuar o espírito obsessor. Aí, depois que ele passar por esse sofrimento, se arrepender da vida infeliz que ele teve, ele vai ter que voltar na sua responsabilidade que ele fez na vida passada. Mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você seja uma pessoa orgulhosa, você precisa pagar o que você deve ao outro. Você deve ser responsável pela sua família. E você precisa aprender, ou melhor, nós precisamos aprender que tudo que a gente faz, que tudo que eu faço na minha vida é responsabilidade minha. A culpa não é de diabo, a culpa não é de cachaça, a culpa não é do WhatsApp, nem do Facebook, a culpa é sua, a culpa é nossa. Porque tem muita gente que fica ocupando aí, o WhatsApp atrasou minha vida. Não, você que atrasou sua vida. Porque você não soube administrar. Esse vídeo, ele é pesado porque ele tem que ser pesado. Porque aqui, gente, nessas reflexões, a gente não pode passar um pano. A pandemia está aí, a pandemia está trazendo falhas nas nossas responsabilidades que a gente tem que arrumar agora. Não pagou a pensão? Vai para a cadeia. A pessoa deu calote, a pessoa pode ser presa. E eu vou falar uma coisa para vocês. A verdade, ela sempre aparece. Vocês estão vendo aí no governo federal. E eu vou falar outra coisa para vocês. Nós estamos em transição. Nós estamos evoluindo. Vai aparecer muita verdade no governo federal. Ou melhor, vai aparecer, não muita verdade, mas a verdade vai ser mostrada. Seja de esquerda ou de direita, não interessa. Não apenas no governo federal, em todos os governos e nas nossas vidas também. Então, toma cuidado quando você for aprontar, quando você for machucar alguém. Porque nós estamos evoluindo. Não existe mais dessas coisas de fugir de responsabilidade. A culpa é nossa. Só se o outro cometeu um erro contra a gente. Mas é você que manda na sua vida. Tá certo? Tudo de bom para vocês, muita paz.